Títulos de peso para um convidado de peso. Olha a lista: America's Rising Talent, Maison & Objet, If Design Award e Casa Vogue. Mesmo com todo esse barulho, as novidades mais recentes vêm com um nome que aqui na Lessa todo mundo amou: silêncio. Para esse designer gaúcho que antes de virar criativo se aventurou até pela administração, o mobiliário contemporâneo, para levar o gentílico de brasileiro na identidade, precisa expressar informalidade e simplicidade. É nesse caminho que nascem todos os convites para uma vida mais sossegada que ele escreve em cada uma das peças. Entra aí na conversa e lembra de dizer teu nome, teu arroba e a cidade de onde tu tá falando. Então, eu sou o Guilherme Wentz, meu arroba é Guilherme Wentz, também tudo junto, W-E-N-T-Z, que é o meu sobrenome e o nome da marca, e eu tô falando hoje de São Paulo. Como que tu chegou em São Paulo, Guilherme? Então, eu nasci em Caxias do Sul, aí no Rio Grande do Sul, e foi através do meu trabalho, assim, quando eu comecei a mostrar meu portfólio para algumas marcas, né, comecei a trabalhar com algumas marcas que estavam estabelecidas aqui em São Paulo, e aí fui convidado para me mudar para cá, para trabalhar mais próximo delas, assim. E eu já estou aqui há 7 anos. Eu já estou interrompendo. Fica tranquilo. Mas o design chegou muito antes na tua vida, certo? Certo. Na verdade, eu comecei estudando administração de empresas, eu nem imaginava fazer design de produto, então eu já estava com 20, 21, sei lá. Estava aí no 3º, 4º ano de administração, quase para me formar, e não estava muito satisfeito com a minha vida ali, com o meu estilo de vida. Caxias do Sul é uma cidade industrial e tem várias empresas grandes ali, e eu tinha essa expectativa de simplesmente seguir uma carreira como qualquer outra pessoa ali dentro dessas grandes corporações, por isso fui estudar administração de empresas, mas quando estava no meio desse processo, assim, eu comecei a ficar muito insatisfeito com a minha vida, o estilo de vida, o assunto em si. Aí eu, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu comecei, isso depois da escola, nessa época de faculdade, comecei a viajar muito com amigos para a praia, em litoral do Rio Grande do Sul, mas principalmente Santa Catarina, e ter essa experiência de passar o final de semana lá, e surfar, e comer qualquer coisa muito simples, assim, ficar de pé descalço, essas pequenas coisas, e comecei a super valorizar essas pequenas coisas de simplicidade. Aí teve um ano que eu falei, chega, larguei o emprego que eu tinha na época, larguei a faculdade de administração e comecei a estudar design, que foi uma escolha quase aleatória, assim, eu estava me interessando um pouco por moda, um pouco por arquitetura, e sabia que eu queria seguir alguma coisa criativa para expressar um pouco daquilo que eu estava vivendo, mas também para tentar ter um estilo de vida mais simples, assim, com outros paradigmas e outros valores não corporativos tradicionais, né? E acabei parando no design, assim, estou tentando lembrar agora, nem sei porquê, eu acho que porque tinha disponível na faculdade da cidade, mas nenhum amigo fazia, então era uma coisa só minha ali, que eu não ia competir com ninguém. E no início eu admito que eu até tinha um preconceito com mobiliário, assim, porque toda a minha volta, todas as minhas referências de mobiliário eram muito tradicionais, e eu nunca até então tinha enxergado móveis como uma plataforma de estilo de vida ou de expressão de alguma filosofia, assim. Para mim era uma coisa careta, que não tinha nada a ver. Mas aí foi durante as aulas que eu fui descobrindo esse mundo do design, assim, que eu entrei na faculdade sem saber quem era Sérgio Rodrigues ou, enfim, os irmãos Campana ou Philip Stark. Então, conforme eu ia descobrindo, assim, eu ia me encantando cada vez mais, e estou aí, já fazem 9 anos desde formado. Antes da gente falar de presente, quero voltar um pouco mais. Ser um cara de exatas, mas para vir parar em humanas, já devia ter alguma coisa dentro de ti. Tu era cercado de referências criativas na tua infância. Tu era estimulado à criatividade, às artes, porque a sementinha do design devia estar aí dentro em algum lugar. Pois quando eu entrei quando eu desisti do curso de administração para fazer design, meus pais falaram, não entendi porque tu estava na administração, não tinha nada a ver contigo, mas a gente deixou porque era o que tu queria, né? Mas eu não tinha essa leitura de mim, assim, mas nesse curso de administração eu estava mais interessado por marketing, por outras coisas, eu deixei lá
aulas de contabilidade para o último semestre, nem fiz elas, porque eu não me formei, né? Então eu tinha uma tendência assim para isso, mas difícil dizer, assim, eu tinha aquele hábito de desenhar quando criança, mas que parou na adolescência, mas muito comum, assim, nada que eu consigo lembrar que desenhava muito bem ou fazia alguma outra coisa artística muito bem, assim. Tava ali de alguma forma, eu acho, como todo mundo, mas eu nunca tinha olhado para dessa forma, assim, como uma característica minha ou como um valor a se explorar, assim. E depois que tu passou pelo ensino superior, deu um turbo nessa habilidade. Como que foi essa experiência? Então, eu tinha o primeiro projeto de produto na faculdade, projeto 1, era desenhar um móvel para uma área de escritório, assim. E aí eu fiz essa pesquisa na época e acabei desenhando uma escrivaninha, que é a escrivaninha Officer. Então estava aí no segundo ano, mais ou menos, da faculdade, quando eu fiz essa escrivaninha, e a professora na época me encorajou a inscrever num prêmio. Eu escrevi nesse prêmio, fui finalista, mas eu não consegui executar a peça para participar dessa final, assim. Eu procurei empresas da região, mas o que hoje eu entendo que não eram as empresas certas para produzir aquele tipo de peça, por maquinário, mas também por filosofia, e aí acabou morrendo o projeto. Uns anos depois, eu descobri numa uma loja aqui de São Paulo, nunca tinha vindo para São Paulo, estava folheando uma revista e descobri a loja Decameron, que tinha sido feita pelo Márcio Kogan, com containers, e tinha lá dentro peças, tanto brasileiras quanto importadas. Eu falei, meu Deus, existe um mercado disso no Brasil, que até então eu estava apaixonado pelos livros ali, vendo os europeus como eles faziam, mas como o meu entorno não era esse, não estava inserido no contexto, eu achava que era uma coisa muito distante. Aí eu mandei a escrivaninha, o Marcos da Decameron me respondeu super animado, e é até engraçado que eu fiz uma escrivaninha e uma luminária, e as duas foram, as duas me abriram portas, assim, a escrivaninha com a Decameron e a luminária com a Lumine. E aí depois eu vim para São Paulo, e com o lançamento da escrivaninha, de uma outra coleção que eu tinha desenhado na Riva, que eu comecei a receber alguns prêmios e reconhecimento pelo meu trabalho, começaram a se abrir portas de outras marcas para quem desenhar. E aí foi aí que eu resolvi montar o estúdio, que não era um estúdio, era eu sozinho, mas aqui em São Paulo. Aí começar a trabalhar com essas diferentes marcas em diferentes categorias de produtos, iluminação, mobiliário, um pouco de cada coisa. Antes da gente falar do nascimento da Vents Design, eu queria voltar um pouquinho numa outra coisa que tu falou. Quando você ia pra praia, pra surfar, pra ficar relax, tu falou sobre desacelerar, sobre uma relação mais íntima e mais essencial com as coisas. É essa emoção que tu busca provocar nas pessoas a partir da tua obra? É isso, exatamente. Assim, no fim, eu nunca tive 100% desse estilo de vida, porque eu fazia isso na época da faculdade, no final de semana, depois mudei para São Paulo, que é um pouco do oposto disso, né, só pensando em design, mas eu comecei a reparar que, sim, o mobiliário pode ser uma plataforma e provocar esse tipo de sensação, que é, de novo, tá com o pé no chão, tá relaxado, assim, ser casual, né, quebrar todos esses paradigmas de formalidade, de como sentar, como agir, como se vestir, né, e é isso que eu tento colocar no trabalho, e eu acho que isso ficou, por sorte, assim, ainda mais latente com a pandemia, né, que as pessoas começaram a ver que a casa era de fato um refúgio. Então eu gosto, sendo um morador da grande cidade, eu gosto de ver a casa em si, não só o mobiliário que eu faço, mas todo o entorno, assim, interiores, como um refúgio da vida urbana, de toda a parte que pelo menos me incomoda da vida urbana, assim, que é ser muito acelerado, ou ser muito impessoal, e essa falta de natureza presente, assim. Então eu tento provocar isso através do mobiliário, às vezes em forma escultórica, às vezes da forma como a luz vai, o efeito da luz no ambiente, ou como a gente vai se sentar no ambiente, assim, são pequenas coisas que, pelo menos na minha cabeça, me ligam com aquela sensação de estar na beira da praia, e me trazem essa sensação de paz, calma, tranquilidade. Esse é o grande objetivo. A gente vai falar mais de peça depois, mas eu queria fazer uma pergunta que é de surfista do litoral catarinense para habitante da selva de pedra paulista. Você já deve ter passado por algumas experiências muito legais em função de viver e trabalhar de design. Que história que mexeu contigo, que te mudou? Pode ser uma história emocionante, uma história engraçada,
Tem algum fato que tu carrega e gostaria de compartilhar? Nossa, essa é difícil, são várias pequenas coisas. Primeiro que surfista é difícil de falar, meus amigos se escutarem isso vão rir da minha cara, porque eu nunca consegui ser muito bom nisso, mas eu gosto, me considero pela filosofia, pelo estar lá. Fico lá no mar, agora não surfo bem. Aí eu vim aqui descobrir, enfim, esse grande mundo do design e o mundo em si, né? Aí no primeiro ano já fui para Milão, numa semana de design também, e aí também foi, nossa, uma chuva de informações e a cabeça abrindo, tentando processar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que essa é mais emocionante para mim, esses ganhos, assim, como eu fui, não em termos de ganhos pessoais, mas como eu fui descobrindo, as portas se abriram muito rápido. Todos esses profissionais que eu falei, o Rubens Simões, da Riva, o Marcos da Decameron, o Fernando Prado, da Lumine também, que eu estava vendo eles nos livros lá e tive a oportunidade de trabalhar com eles. Eu acho que isso foi muito... Agradeço muito por isso, assim, foi... E aí, no meio disso, eu pude ter contato com arquitetos que eu admiro, como Kogan, o Arthur Casas. Nunca pensei sobre isso, e quando eu comecei a pensar sobre isso, ali com 20 e poucos anos, as coisas aconteceram relativamente rápido, assim, acho que isso... Quando você falou sobre abrir a cabeça, eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito. Primeiro Picasso disse que bons artistas criam, mas os ótimos artistas roubam. E depois Banksy roubou a frase do Picasso e tomou para ele. Nesse processo de ser um cidadão global e estar em Milão e estar em Nova York e abrir a cabeça, como que você absorve e cria ao mesmo tempo? Essa pergunta me pegou. Olha, eu acho que criação, na verdade, é fruto dessa absorção, né? Então, de todas as vivências, de tudo mais. Eu vejo muito a criação como um ofício, o design como um ofício, como qualquer outro, assim. Então, depende muito menos de receber a inspiração, mas de sentar para desenhar e só levantar quando tiver alguma coisa decente na mão, ou passar dias, meses em cima de um desenho até ele ficar bom. Eu acho que é nessa insistência que está o trabalho, assim, ele pode ser tão exato, não é a palavra, mas tão pragmático quanto cálculo ou contabilidade que eu falei antes, assim, porque ele exige foco, dedicação e lógicas, né? Tem uma lógica interna dentro do trabalho. E aí tem aquelas que a gente absorve de forma quase não... absorve sempre conscientemente, mas usa de forma muito inconsciente, assim, né? Eu acho que nosso trabalho, quem a gente é e tudo que a gente fala, na verdade, é uma soma de tudo que a gente viveu até agora. Então eu fico menos preocupado se eu estou em um ambiente desse, seja na feira de Milão, seja na beira da praia, do tipo, tá, o que eu estou absorvendo daqui? É muito mais enxergar a criatividade como um ofício do que como uma dádiva, né? Que tem a ver com o espírito do nosso tempo. Perfeito. Eu fiz um curso, que eu não preciso entrar nessa parte, mas eu fiz um curso durante a pandemia com o Charles Watson. Não sei se já ouviu falar dele. Sim. Eu sempre quis, só que era no Rio de Janeiro, eu nunca conseguia, e a pandemia possibilitou isso. Eu fiz o curso online. E é muito em cima disso, assim, muito em cima de... É um trabalho, tu vai ter que levantar cedo ou tarde, enfim, mas se dedicar tantas horas por dia durante tantos anos para tu poder fazer alguma coisa que pode... E ele fala isso também, que criatividade para ele é quando alguém consegue colaborar, inovar dentro do seu meio, da sua ciência. Então, se tu não está fazendo uma coisa que some, ainda não é criativo. Ele fala, ele pergunta, as crianças são criativas porque elas vão lá e fazem coisas coloridas? Não são, elas estão fazendo coisas aleatórias. Criativa é quem entende a caixa para depois pensar fora da caixa, ou consegue adicionar uma camada de complexidade ou de inovação no meio que está inserido. Assim. Dentro dessas camadas de complexidade, de tradução de subjetividade em coisa, você já criou dezenas de peças e várias delas premiadas, aqui dentro e lá fora. Qual delas é a que mais te orgulha? Também é difícil, a gente sempre gosta do que está fazendo agora, né? Eu queria falar das que eu vou lançar ainda, assim, porque eu acho que é uma soma de coisas. Eu me orgulho muito da escrivaninha Officer, por ser a primeira e as portas que abriram, e eu acho que é um produto que eu gosto até hoje, assim, porque às vezes acontece de uma coisa antiga a gente não gostar mais, mas esse não é o caso. Mas eu diria que uma que nem foi premiada, nem nada do tipo, mas eu tenho me orgulhado muito, que é relativamente recente, que é o Sofá Baixo, e que se desdobrou numa linha de poltrona, cama, e eu acho que foi
a primeira vez, eu usaria dizer que eu consegui colocar comportamento em um produto, num traço que na minha cabeça sugere aquilo e eu fico querendo que sugira também para o espectador, ou que inconscientemente mude a forma como ele se relaciona com o objeto. Mas é sempre muito sutil. E quando a gente fez um sofá que é muito baixo e convidou as pessoas a sentarem no chão, e não tem como tu sentar formal quando está muito perto do chão, tu vai se jogar, ou vai puxar os pés para cima, sentar como índio. E eu fui recentemente na casa de uma amiga que ela tem um sofá e 2 poltronas. E a gente ficou lá tomando vinho e conversando, enfim. E aí que eu senti, nossa, cheguei lá, era tudo que eu queria, porque usar o sofá fez com que me permitiu esse comportamento que eu tanto admirava, assim. Então pode ser, talvez não um produto mais premiado nem nada, mas para mim é onde eu consegui talvez chegar mais longe na grande meta de propor um estilo de vida, assim. Eu vou te propor um exercício de abstração. A gente está só com voz aqui. Então, para quem está ouvindo a gente, descreve em detalhes, em conceito, como é o sofá baixo. Primeiro ele começou dessa ideia de convidar as pessoas a sentar próximo do chão. Tem isso em muitas culturas, né? Os japoneses, asiáticos no geral fazem isso, mas mais que isso era sobre sentar na grama, sentar no tapete. Eu me pego às vezes aqui em casa, que eu ainda não tenho um sofá baixo, eu fico sentado mais no tapete ou numa almofada do que no próprio sofá. Então partiu disso. Eu acho que a segunda, então tem que imaginar que ele é super baixo, assim, a metade praticamente de um assento de um sofá normal. A segunda camada foi tornar, já que é sobre isso, como tornar a peça orgânica. Então ele é quase um sofá curvo, mas ele não tem intenção de ser curvo, mas ele tem um encosto levemente curvo, o assento ele forma quase como se fosse um feijão, assim, em formato de um feijão. E aí a terceira camada também, que fiquei muito contente com o resultado, que surgiu durante o processo, uma vez que a gente tem um sofá muito baixo, não a questão, mas uma vez que a gente tem um sofá muito curvo, como que a gente se apropria dessas curvas, e que um sofá curvo, que já existem muitos por aí, ele, para vestir com tecido, é preciso fazer muitas costuras, assim, colocar bandeiras para poder acompanhar a curva, e numa vontade de subtrair essas curvas e subtrair as costuras e deixar as curvas mais puras e mais aparentes, junto com o fabricante, a gente chegou nessa tecnologia, dá para chamar assim, nesse método de produção de tecido, que é a malha retilínea ou 3D knit. Então a gente veste o sofá e isso faz com que ele não tenha curvas também. Então, resumindo, um sofá muito baixo, curvo, sem costuras. E uma coisa que eu não vou saber explicar é essa textura que a gente conseguiu adicionar assim, no tecido também. Tá um pouco de relevo e uma experiência tátil também, além de, nesse caso, visual e comportamental. Tem um jeito fácil de resolver. Quem está ouvindo e ficou curioso pode entrar no Instagram da Vents Design ou da Casa de Alês. Tá cheio de foto da poltrona, do sofá e da cama baixa destacado lá. São produtos muito bacanas. Entrando para a parte de opinião, como que você acredita que a gente pode convencer as pessoas da importância do design? Porque até agora a gente compartilhou sobre como tu cria e como isso para ti é um ofício. Isso é um ofício há de ser valorizado. Como a gente convence nesse nosso Brasilzão as pessoas sobre a importância do design? Eu acho que no Brasil, minha humilde opinião, né, não tenho propriedade para falar, mas eu acho que existe um gap. Existe o design autoral, e o design que, infelizmente, é baseado em cópias, é baseado em escolhas simplesmente econômicas, assim, de produção ou de ganho de escala. Tem um buraco aí no meio que eu acho que a gente está afinando com o tempo, assim. Mas hoje, o que eu vejo como design autoral, que é onde eu tento me colocar, e como eu acredito que a Casa de Alês acredito não, tenho certeza que como se posiciona, é esse corpo de designers e fábricas e pessoas que estão pensando o design de forma mais pura e tentando ser mais completo possível e tentando melhorar. E, por último, tentando ao máximo, não sei se é por ter um nome por trás, mas eu gosto de pensar que é esse nosso cuidado excessivo que faz com que a gente escolha os melhores materiais,
as melhores técnicas de produção, não olhando para essa economia de escala ou pela simplicidade ou facilidade, mas sim olhando qual vai ser o melhor produto final. E custa caro porque são poucas, são tiragens pequenas, são produtos complexos de fazer, que exigem um maquinário importado, muito difícil, como um centro de usinagem para fazer curvas na madeira, ou então a mão de um artesão muito capacitado para poder chegar nessas mesmas curvas. Isso, enfim, é uma escolha por ter um produto mais completo. Conforme as pessoas entendem, consomem mais, vai aumentar a escala do design também. É sobre uma valorização também de quem faz em cada escala desse fazer, né? Exatamente, exatamente. Porque estão voltando agora, tendo cuidado, de novo, quem desenha, quem produz, a mão de quem faz, o serviço da loja que vende isso para poder vender toda a história que está lá atrás. Então são muitas etapas para poder não só criar um produto como esse, mas levar esse produto para o mercado. E isso tem um valor em todos os sentidos. Tem um valor monetário, mas ele tem um valor também de ter... vou parecer vendedor agora, não gosto de colocar nessa posição, mas é que eu de fato acredito que é consumir com propósito. Então, quando eu falo muito de morar na beira da praia, de simplicidade, etc., parece o oposto do capitalismo. Mas não é consumir, é consumir, o próprio fato de consumir peças atemporais ou que têm uma vida longa, que vão poder se adaptar à minha vida, ou depois no dia dos meus filhos e etc. Isso já, na minha opinião, já é o consumo, uma forma de consumo consciente. A gente está emergindo para um novo capitalismo, para uma nova maneira de fazer capitalismo. Eu acho que está muito ligado com o que você acredita como produto. Quando a gente pensa hoje em informação online, mas também em experiência de ponto de venda, como que a gente pode provocar as pessoas para que essa interação com o produto e a troca com as pessoas em loja, em Instagram, em lugares de conversa, criem situações mais pedagógicas? Como a gente faz com que as pessoas aprendam e se tornem mais curiosas sobre as coisas que você produz, por exemplo? Então, essa é uma pergunta difícil, é um desafio, assim, uma coisa que não só eu, mas toda a equipe, a gente vem pensando muito sobre isso. Eu acho a forma mais simples, eu estou tentando inventar coisas diferentes, mas por enquanto a forma mais simples é o contato humano e a conversa e pessoas que entendem daquilo falando sobre o produto. É muito difícil... como eu falei, tem alguns produtos que eu mesmo faço que tem um apelo muito estético, escultórico, assim, que permite a compra digital, mas quando a gente fala de comportamento, da forma de sentar, e esse outro tipo de produto é muito sobre o toque, sobre experimentar, conversar com uma pessoa, né, que possa sugerir usos diferentes e te provocar a conhecer melhor aquele produto, passar a mão, deitar, sentar, o que for preciso. Mas sempre bom, o bom e velho contato humano sempre funciona. Quando a gente pensa em mercado de design, o que a gente percebe é que lá fora ele cresce rápido e peças brasileiras e o ideário de design brasileiro está exponencial lá fora. Ele está reconhecido, ele está valorizado, ele está procurado. E a gente percebe que isso acontece aqui no mercado interno, mas acontece de maneira mais tímida, mais lenta. Como que a gente pode inverter esse fluxo? Você percebe isso na tua obra e você acha que dá para mudar essa situação? Uma vez foi engraçado, a primeira vez que eu fui que eu expus, acho que foi em Miami, que eu ganhei um prêmio e um convite para expor lá. E eu levei várias peças assim do meu trabalho para expor, e eu recebi um lojista de Nova York que eu admirava muito, fiz esse contato, meu Deus, quero trabalhar com vocês, por favor. E aí ele me deu uma real, assim, que eu acho que às vezes até falta aqui no Brasil, a gente tende a ser muito educado, que é muito bom, né? E gringo é muito ríspido e direto, mas para mim foi muito bom, que ele falou, isso, teu trabalho é novo, é bom, olha para cá. Isso aqui parece muito já o que tem na Europa, então esquece isso, que tu não vai... então eu acho que tá, assim como eu, outros designers estão nesse processo de busca de linguagem, de busca de o que é essa nova identidade brasileira, e o mercado nacional está andando junto com essas oportunidades de exportação. Não vejo, na minha humilde opinião, um à frente do outro. Assim. Mas você é otimista? Sou otimista, sim. Como eu falei, acho que a gente está andando a passos largos, de todo mundo olhando para isso, novos profissionais surgindo. Toda hora eu descubro algum designer novo
Instagram que eu gosto do trabalho. As lojas, como você, sabendo trabalhar design, falar sobre design, esse assunto está muito em voga. A moda começou a olhar para o design também, né? A moda brasileira. E esses modernistas que, como chama, abriram mato, assim, que no Brasil agora estão fazendo esse papel também para a gente lá no exterior. E eu acho que, bom, tem tudo para dar certo, assim. É uma questão, primeiro, de busca de linguagem e inovação de fato, e segundo, de organização produtiva, logística, que fazer um negócio internacional não é fácil. É um designer de exatas. Guilherme, pra gente ir pro final da nossa conversa, um dos principais propósitos da Casa de Alessa é aproximar as pessoas que criam das pessoas que consomem. E a gente quer realmente provocar relações de amizade, de admiração mútua. Então a gente preparou uma entrevista ping-pong. Eu vou te lançar algumas perguntinhas rápidas e eu vou te convidar a responder elas de maneira rápida e bem sintetizada também. E assim, nas coisas que eu, você e o público que está ouvindo a gente compartilha, a gente vai criando laços. Que lugar, no mundo todo, tá valendo, um admirador de design precisa conhecer? Eu não queria ser clichê de falar Milão durante a semana de design, mas é que é muito bom. Talvez alguns designers, agora eu já estou me estendendo, né? Alguns designers antigos vão dizer, é chato, todo ano é igual, mas eu sou, talvez por eu ser um entusiasta, eu fico muito animado, assim, faz alguns anos que eu não vou para lá. Nossa, é uma chuva de design, de coisas acontecendo, tudo concentrado em uma pequena cidade durante uma semana, toda a produção do mundo. Então sim, Milão durante a semana de design. Um clássico de design de outro brasileiro que você admira? A Chess Hill do Oscar Niemeyer. Acho genial, os materiais, as formas, o convite para relaxar casualmente também. Acho perfeito. Um livro que você curtiu muito ler e recomenda? Thoreau, é um livro do Thoreau, o nome do escritor, que chama Walden, A Vida no Bosque. Foi um dos livros que me fizeram essa mudança de vida toda, e é sobre uma pessoa, esse escritor, o Thoreau, de fato, se mudou para meio do mato, tentou viver sozinho, longe da sociedade, plantar as coisas dele, viver das coisas dele, e é um diário sobre isso. Um lugar preferido no Brasil? Tem um lugar que eu gosto muito, que chama Gravatá, que é até o tema de uma coleção. Fica na cidade de Laguna, no sul de Santa Catarina. E, não sei, por nostalgia, por eu ficar lá com os amigos, meio que acampar e poder surfar ali numa praia deserta. Pra mim, acabou virando meu lugar preferido. Um perfil de Instagram que você adora? Então, o Instagram que eu gosto muito, que eu vejo sempre, que é de fotografia, chama Equator, com T. Lindas fotos. Uma mania para começar a trabalhar de manhã? Muito café, sou péssimo de manhã. Tu começa a trabalhar de manhã ou tu Sim, não, começo de manhã. 11? Acordo, faço um café e sento no computador e começo a trabalhar. E o que você vai fazer agora quando a nossa conversa acabar? Trabalhar mais um pouco. Só para registro, a gente tá produzindo a maioria dessas conversas de noite, tipo, fim da noite, e todo mundo tá respondendo trabalhar mais um pouco. Então, Guilherme, obrigado imensamente por conversar com a gente, foi um prazer enorme ter essa troca contigo. Espero que ela tenha enriquecido bastante a galera que tá ouvindo a gente. E já que tu vai trabalhar, eu vou te desejar bom trabalho. Siga criando um monte de coisa legal pra gente aí. Obrigado mesmo pelo convite mais uma vez, de verdade. Adorei o papo, eu aproveito para, desabafar e falar tudo que eu tô pensando, então desculpa se eu falei demais. Mas obrigado mesmo, bom descanso para quem for descansar e bom trabalho para quem for trabalhar.